Eu queria chamar você a abrir a sua Bíblia hoje na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler até o verso 8, certo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Senhor Deus, eu te oro, Pai, para que a tua igreja possa ser edificada com essa palavra. Eu te oro que o Senhor possa usar a mim, Pai, como instrumento aqui para os meus irmãos, para servir a tua igreja, para que nós possamos não viver mais da mesma forma, Pai, depois de escutar a sua palavra. Que o teu Espírito haja no meio da tua igreja, que ele convença os nossos corações daquilo que nós, pelas nossas forças, não conseguimos, ó Pai. Que ele mude a nossa mentalidade, a nossa forma de olhar para ti e para o teu reino, Senhor. E assim, que as nossas atitudes sejam espelhadas naquilo que tu tens para nós, naquilo que tu faz em nós, Pai. E através da tua imagem, através do teu exemplo, Pai, que possamos servir melhor a tua igreja. E assim eu te peço, abençoa aqui esse momento, que a tua graça seja derramada sobre nós. Amém. Bem, meus irmãos, quando nós falamos sobre modelo, inclusive coloquei lá, imitação de Cristo, o tema, e geralmente nós associamos a algo muito comum do nosso dia. Nós temos referência para tudo, né? Eu quero imitar alguma coisa, quero ter uma profissão, quero ser um professor, por exemplo, eu não vou procurar um bombeiro, vou procurar um professor, né? Eu vou me espelhar naquele professor. Se eu quero ser um engenheiro, eu não vou me espelhar em um médico, né? Eu vou me espelhar em um engenheiro. Então, dessa forma, olhando para as coisas comuns da nossa vida, quando nós encaramos a vida cristã, quando nós encaramos como ser cristão, nós temos que procurar um exemplo para seguir, né? E nós poderíamos pensar nos personagens bíblicos que seriam bons exemplos para nós. Mas esses homens também possuem erros. Esses homens também possuem pecados. Então, eles, por mais que tenham servido à igreja, por mais que sejam homens que são homens segundo o coração de Deus, também possuíam erros, assim como nós. Então, nós muitas vezes buscamos alguém para nos espelharmos, alguém para imitarmos. E nós olhamos ao nosso redor e nós não encontramos ninguém, porque todo mundo erra, todo mundo peca, né? E a ideia de Paulo aqui, lamento dizer, por um aspecto, não é dar esse modelo, assim diríamos, né? Paulo não está tentando atender essa expectativa aqui de um modelo de um homem, mas Paulo está tentando nos trazer aqui a referência do que a igreja deve seguir como reforço a uma instrução que ele dá. Ele dá uma instrução no versículo 3 ao 4, dizendo que nós, crentes, temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. E aí Paulo não dá aqui um exemplo ético de como viver somente. Paulo está dando o maior das referências, o maior dos conceitos sobre como ser humilde, como ele está cobrando aqui a igreja de ser. Então, nós iremos refletir aqui acerca da imitação de Jesus, não simplesmente no sentido ético da coisa, né? Eu tenho que ser honesto, simplesmente. Não, nós iremos ver aqui duas marcas, duas características da vida de Jesus nesse texto, que vão nos fazer ter a mesma mentalidade do que ele, que nos é cobrado de Paulo aqui. Paulo diz, tem de vocês a mesma mentalidade de Cristo. E mentalidade, que pode ser traduzido como pensamento ou atitude, não é simplesmente algo que fica só aqui, é algo que sai de nós, é algo que nós vamos pôr em prática. Então, eu quero ver com vocês, nessa manhã, reconhecendo a dificuldade desse texto, que não é um texto fácil, mas quero falar pelo menos duas características acerca de Cristo, que nós podemos imitar, que nós como igreja iremos ter como base para poder pôr em prática a humildade dentro da igreja, a humildade na nossa vida, a humildade dentro da comunidade. E
A primeira dessas marcas que nós encontramos aqui nesse texto tão rico é a própria humildade. Nós iremos ver no versículo 6, onde Paulo diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Paulo está falando que Jesus, mesmo tendo todos os privilégios de ser Deus, toda a majestade sendo Deus, toda a sua glória lá, ele abriu mão disso tudo para se colocar em uma condição baixa. Vendo? Jesus não se apegou ao fato de estar no seu conforto para não fazer o plano do Senhor, né? Mas Paulo não está falando aqui que Jesus não podia deixar de ser Deus, não é isso. Ele está dizendo aqui, Jesus não se apegou ao fato de ser igual a Deus, né? Aí ele deixou de ser Deus. Não, Jesus não se apegou aos privilégios de ser Deus. Jesus não se apegou ao conforto de ser Deus e disse assim, não, eu vou ficar aqui de braço cruzado e a humanidade continue aí para o fim da sua vida. Vamos lá, o fim deles é a morte mesmo, é o salário que eles merecem. Não, Cristo agiu com misericórdia. Ele deixou os seus privilégios. Paulo está falando aqui, para nós entendermos, da encarnação de Jesus, né? Jesus deixou de ser igual a Deus. Ele não. Ele deixou os privilégios de ser igual a Deus lá no seu conforto para poder experimentar aqui uma condição ruim, uma condição de sofrimento. E isso aqui revela a disposição de Jesus. Uma disposição de humilhação. Isso chama a nossa atenção. Porque mais do que não se apegar a esses privilégios, foi o que Jesus fez, deixando esses privilégios. No versículo 7, ele nos fala, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ao contrário de se apegar aos privilégios de ser Deus, Jesus fez uma escolha. Eu me esvazio de todos esses privilégios aqui, para poder viver uma vida de sofrimento. E aqui nos dá um pouco de confusão quando a gente lê esse texto. Como é que Jesus se esvaziou a si mesmo? Né? Alguns dizem, Jesus deixou de ser Deus. Não, Jesus não deixou de ser Deus. Ele é a imagem do Pai aqui. Mas alguns pensam também, não, ele deixou alguns atributos. Né? Mas a verdade, o esvaziar a si mesmo é essa decisão de Jesus, de se condicionar a essa humilhação. Na verdade, esvaziar a si mesmo fala muito mais sobre o que Jesus fez do que sobre quem ele é. Não está falando que Jesus se tornou algo inferior. Então a expressão esvaziou a si mesmo fala mais sobre isso, sobre o que Cristo fez. E ao se colocar nesse tipo de condição, Cristo está largando a sua condição de ser divino, privilegiado, para poder experimentar essa posição de servo. Experimentar uma posição de, se nós entendemos servo como escravo, posição de escravidão. De escravidão de viver nesse mundo aqui, corrompido pelo pecado. Um mundo que experimenta as dores da queda. Cristo deixou sua glória para experimentar isso. Cristo deixou sua glória para experimentar a vida do servo sofredor. Aqui quando Paulo está falando sobre Jesus ser servo, ele tem em mente um texto, claramente aqui, que é Isaías. Quando ele fala de Jesus sendo esse servo sofredor, nós podemos lembrar desse texto aqui lá em Isaías 53. Fala o seguinte, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Foi essa condição que Jesus se submeteu. Deixando a sua glória. Se condicionou a uma posição de sofredor. Experimentando as dores desse mundo.
foi rejeitado pelo seu próprio povo. Foi a isso que Jesus submeteu. Mas também, o texto aqui fala dessa condição de humilhação. Versículo 8, ele fala o seguinte: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E no que consiste essa humilhação de Jesus? A humilhação de Jesus, ela consiste em algumas fases, nós poderíamos entender. A primeira delas é o fato de que o Senhor nasceu aqui, se fez em uma condição baixa, condição inferior, foi feito sujeito à lei e sofreu as misérias dessa vida. A primeira dessas fases é a encarnação. Claro, Jesus deixar os céus e encarnar é o primeiro passo dessa vida de humilhação, assumindo uma natureza enfraquecida, uma natureza sujeita aos sofrimentos humanos e uma natureza sujeita à morte. Mas também há uma outra fase do sofrimento e humilhação de Jesus. Porque Jesus experimentou sofrimentos como os nossos. Os textos bíblicos vão dizer que Jesus teve fome, que Jesus teve sede, que se Jesus dormia é porque ele cansava. Então, ele se submeteu a tristezas, ao desprezo. Tudo isso se submeteu ao Senhor. E ainda foi traído. Foi traído por alguém que ele amou, que serviu ao lado dele, que viu Jesus fazer milagres, que viu Jesus abrir as portas para o reino, para a pregação de um novo reino. Viu Jesus falar das grandezas do reino, viu Jesus mostrar a grandeza do reino ali. Imagine se você, acompanhando o Senhor Jesus, sendo um servo fiel ao Senhor, junto com um irmão, e você olha para aquele irmão e diz: ele que traiu Jesus. Meu Deus. Ele pôde experimentar de todo o bem de estar ao lado de Cristo, mas escolheu trair ao Senhor. Vem a grandeza do que é, deixou a sua glória para ser traído, deixou a sua glória para sofrer fome, deixou a sua glória para sofrer tentações, até o extremo da sua vida. Passar fome durante 40 dias e ainda ser tentado. Ele fez tudo isso se condicionando a essa submissão de humilhação. E ao falar sobre essa humilhação, não há mais uma fase pior dessa humilhação do que a sua morte na cruz, do que o seu período de crucificação. Cristo sofre chicotadas, açoites, estava pagando um preço por uma culpa que não era sua, estava levando a culpa de algo que não era seu, sendo tratado como um ladrão. Porque quem é que morria na cruz? Era quem não tinha nenhum tipo de respeito. Quem morria na cruz eram ladrões, eram aqueles que estavam nas camadas mais baixas da sociedade. E nos lembramos aqui novamente do servo sofredor de Isaías, quando diz: ao tomar nossas dores, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos o castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por isso somos sarados. Cristo deixou sua glória, uma posição de humilhação, para se submeter não só a uma vida de sofrimento, mas um fim de sofrimento. Olha, a gente poderia olhar e dizer: injusto, injusto. Como aquele que tinha todo o conforto na sua glória, resolveu deixá-la para sofrer isso, para sofrer o pior tipo de morte. Foi essa condição de humilhação que Cristo se submeteu. E mais, ainda experimentou ser sepultado. Deus foi sepultado. Deus morreu. Sabe qual é o impacto disso? O Criador teve que se submeter a uma condição de humilhação
para poder salvar uma criatura. Sofreu todas as dores da criatura, que somos nós, para poder nos dar a oportunidade de ter a vida eterna. Submeteu à condição de ficar morto. Mas claro, que ele não permaneceu morto, porque ele é Deus. Vocês nos lembram? Então, por que ele não deixou de ser Deus? E Paulo apresenta essa humildade, essa vida de humildade, essa característica de humildade, à igreja de Filipenses com um objetivo. Não é de lhes lembrar uma história, simplesmente. Não é de mostrar para eles, só te contando assim, não, Jesus viveu isso aqui. Existe um objetivo, que nós já falamos aqui. Paulo espera que os filipenses mudem sua mentalidade, suas atitudes, baseados nas características de Cristo. Que eles vivam em comunidade, aplicando a vida de Cristo na sua vida em comunidade. E a característica primeira que ele mostra que é a humildade. E nós aprendemos com essa humildade aqui, de Jesus, que ela, no fim, se trata de sacrifício em prática. A humildade de Jesus é uma vida sacrificial. É uma obra de sacrifícios. É uma obra de deixar muitas coisas para trás, para poder fazer o plano do Senhor. Foi isso que Jesus fez. E se isso aqui é para uma igreja, e nós somos uma igreja, nós também somos chamados a viver uma vida sacrificial. E viver isso dentro da comunidade. É muitas vezes sacrificar sentimentos nossos, sacrificar momentos nossos, para que o reino de Deus avance. É sacrificar momentos que nós achávamos ser tão confortáveis. Eu estou aqui no conforto da minha casa, vou me acordar cedo para assistir um culto. Meu irmão, a única pessoa que perde é você. Somos nós que perdemos quando não sacrificamos pelo reino de Deus. Então, a humildade de Jesus nos chama a ser como Ele, a nos sacrificarmos. É isso que nós somos chamados. E esse sacrifício, Paulo espera que os filipenses possam fazer dentro da comunidade. Deixar o conforto de lado, para poder servir ao Senhor, para o bem do nosso irmão. Se o nosso irmão vai ser superior a nós, muitas vezes é nós deixando o nosso conforto de lado para ajudar esse irmão, para se compadecer desse irmão, para ter compaixão desse irmão. Mas há um alerta para nós fazermos aqui contra a humildade, porque nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós vivemos uma falsa humildade. Nós não praticamos aquilo de, se a mão direita der, a esquerda não deve saber, né? Muitas vezes, na verdade, a gente vai com as duas mãos e ainda vai com o celular gravando. Né? Porque muitas vezes nós queremos mostrar que somos humildes. Nós queremos mostrar que as nossas obras são obras de humildade. Quando na verdade não são. Quando na verdade é um coração destemido ao pecado. É um coração interesseiro. Com maus interesses. Né? Porque interesseiro todo mundo é. Temos interesses no que fazemos. Mas a humildade, se ela passa pelo prisma de Cristo, se ela passa pela maneira como Cristo vive humildemente, ela não fala sobre orgulho. Ela fala sobre amor. Ela fala sobre para quem nós fazemos isso. Para quem nós sacrificamos. Eu não sacrifico pelo Abel, simplesmente porque eu quero receber dele algo em troca. Eu sacrifico porque eu sei que o Senhor é glorificado com o meu sacrifício. Porque eu sei que a igreja vai ser edificada com o meu sacrifício. Porque o reino de Deus vai crescer com o meu sacrifício. Mas não esqueça que as coisas elas não deixam de funcionar porque nós não sacrificamos. Não acho que a igreja vai deixar de funcionar porque eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Na verdade, isso é uma mentalidade de perdição. E nós temos que nos reposicionar dentro do reino. Ponderando prioridades. Para poder viver o reino de Deus de forma humilde. Como que sacrifica. Esse desapego de Jesus aqui,
ele nos confronta sobre muitas coisas. O desapego de Jesus nos confronta sobre o que é mais importante. Jesus deixou toda a sua glória, deixou todo o seu conforto. E nós, o que deixamos? E nós, o que deixamos por Cristo? Cristo deixou todo o seu conforto para morrer. E nós, o que deixamos pelo aquele que morreu por nós? Será que o que é mais importante para nós é o reino? Será que a nossa felicidade, ela está no reino de Deus? Ou será que ela é algo que podemos perder? Porque tudo aqui um dia passa. Nos lembremos disso. Mas o reino de Deus não passa. E é um sacrifício que vale a pena. É um sacrifício que vale todo o tempo. É um sacrifício que vale todo o custo. Tudo que você pensar da sua vida hoje tem um prazo de validade. Tudo. Você não sabe a hora que vai. Você não sabe a hora que vai perder algo. Nós não sabemos. Eu não sei também. Mas eu sei que o reino de Deus não passa. E isso é uma certeza para nós. É claro, sacrificar pelo reino de Deus não significa que nós vamos ser irresponsáveis. Nós temos compromissos. E o Senhor nos chama a ser responsáveis com eles. Mas nós temos que saber o tempo para cada coisa. E nós não podemos sufocar o tempo de Deus, o tempo para o reino de Deus, com as nossas atividades, com as nossas responsabilidades. O reino de Deus tem que ser prioridade nos nossos corações. Cristo nos ensina, com a sua humilhação, que o reino de Deus vale todo o custo. Vê o que o Senhor garantiu com a sua humilhação. Vê o que o Senhor conquistou com a sua humilhação. Não estou dizendo que nós iremos nos humilhar, iremos nos sacrificar em troca de algo muito material. O Senhor nos dá bênçãos. E nós temos que aproveitar dessas bênçãos. Nós temos que desfrutar dessas bênçãos. Mas elas também são passageiras. E a humilhação de Cristo fala sobre uma coisa eterna. O desapego às coisas daqui nos direciona para o eterno. E aqueles que têm os olhos fixos no que é eterno, não se deixam se levar, não se deixam se abater. Por mais que se abatam, o Senhor os levanta com as coisas daqui, com as dificuldades daqui. Porque a gente sabe que lá todo sofrimento acaba. A gente sabe que lá toda dor acaba. Mas quando isso acontece, quando nós nos desapegamos, quando o nosso coração está comprometido com o reino de Deus, quando o nosso coração está comprometido com a verdade de Deus, está comprometido com a sua imagem e semelhança, e nós iremos, quando nós imitamos essa imagem. Mas há aqui uma segunda característica que nós podemos observar na vida de Cristo, tanto nos outros versículos, mas no versículo 8 claramente nós vemos isso, por ter essa expressão, que é obediência. Cristo não só era humilde, Cristo não só é humilde, Cristo não só se humilhou, Cristo foi obediente. Ele nos diz, Paulo nos diz, versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de Jesus, a sua vida, se nós olharmos para a sua vida aqui, ela inteira é marcada por obediência. A sua vinda para a terra é obediência. Lá em João, Jesus diz, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. No mesmo texto aqui ele está falando que ele vai receber todos aqueles que o Pai trouxer para ele. Jesus está falando aqui, eu sou submisso ao Senhor, ao Pai. E porque o Pai me enviou, porque o Pai me pediu para que eu viesse, eu obedeci para cumprir o plano dele. Por isso eu deixei toda a glória, por isso eu deixei todo o conforto para poder obedecer ao Pai, para poder obedecer ao Senhor. A sua vida de obediência também pode ser vista de forma ética. Como de forma ética? Na vida.
Lucas faz o relato do nascimento de Jesus, faz o relato ali no capítulo 2, um pouco de quando ele era menino, né? E Lucas diz que Jesus era obediente aos seus pais. Muitas vezes as pessoas utilizam esse texto também para auxiliar, né? Dizer, meu filho, seja obediente. Jesus era obediente. E realmente Jesus era. Mas isso não é só uma marca da vida ética de Jesus. Isso é uma marca da sua essência, da sua natureza. Ser obediente. Ser obediente ao Pai. E a obediência de Cristo, ela não se limita simplesmente ao fato de vir até a terra, de cumprir toda a lei, que também é um ato de obediência, de ser obediente aos seus pais, uma das leis, mas maior do que obedecer a todas as leis, de se submeter às autoridades, foi obedecer à morte de cruz. A ênfase do autor não é à toa, quando ele repete, foi obediente até a morte. E aí ele diz o tipo de morte. Até a morte já não nos bastava saber que Cristo foi obediente. Um homem obedecer até a morte. Quantos de nós somos capazes de obedecer até a morte? Quem de nós tem um coração disposto a viver o reino até a morte? Muitos aí perdem suas vidas, mas ganham, porque é pelo reino. Doam as suas vidas pela missão em outros países que são perseguidos. E é um exemplo prático dos nossos dias. E perdem sua vida, perdem entre aspas, né? Porque ganham para o reino dos céus. Mas mais do que obedecer até a morte, foi o tipo de morte. Um tipo de morte cruel. Um tipo de morte que ninguém queria experimentar. Além de ninguém querer morrer, mas morrer desse tipo. Quando a gente pensa em morte de cruz, a gente pensa logo no sangue derramando. A gente pensa logo naquela imagem, né, de Jesus sendo açoitado ali. Jesus estava sofrendo. Mas a morte de Jesus não foi por cortes. Não foi porque ele estava simplesmente levou o punhal, né, nas suas mãos, nos seus pés. A morte de Jesus foi sem respirar. Foi por asfixia. O pastor uma vez pregou esse texto aqui na igreja. E eu me recordo da forma como ele falou da morte de Jesus. E lembrar de como foi a morte de Jesus quebra o nosso coração. Porque esse homem que largou todo o seu conforto, largou para morrer sem respirar. Enquanto o peso de suas pernas puxava o seu corpo, ele se sufocava. Mas ali ele lembrava do que estava fazendo. Tinha um propósito para o seu sacrifício. Tinha um propósito para a sua obediência. Tinha um propósito para a sua entrega. Era agradar ao Pai. Era pagar o preço por pecadores. E muitos podem dizer, Cristo morreu simplesmente por ser exemplo. Qual a motivação de Cristo morrer ali? A primeira delas é a obediência. É a obediência ao Pai. Foi obediência a Deus. Foi se submeter a um estado de humilhação. E no fim, experimentar o pior tipo de morte da sua época. E era vontade de Deus que Cristo vivesse isso. E às vezes parece que gera um clima meio depressivo lendo essas coisas. Porque é muito triste. Mas Paulo não nos deixa só com essa tristeza de ver Cristo padecer. Ele fala da sua glorificação mais na frente. Mas era vontade de Deus Cristo morrer. E Cristo morrer dessa forma. Isaías, que há muito tempo havia profetizado o seu texto do servo sofredor, 53, no capítulo 53, diz: contudo, foi da vontade de quem? De Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Era a vontade do Senhor Cristo morrer, e morrer daquela forma, e sofrer daquela forma. Mas tinha um propósito. Era pagar o preço pelos nossos pecados. E pagar o preço significava obedecer até a morte. Significava dar o último suspiro ali naquela cruz e dizer que estava tudo consumado, porque o Senhor tinha se agradado do seu sacrifício. O Senhor se agradou do sacrifício de Jesus por sua obediência. E nós não somos chamados hoje simplesmente a morrer numa cruz. Mas muitas vezes nós não nos comprometemos nem em obedecer o mais simples. Então, com a obediência de Jesus, nós somos chamados a obedecer nas pequenas coisas. Porque Ele é o supremo exemplo de obediência ao Pai. Nós temos para onde nos voltar quando obedecer, quando for o momento de obedecer. Quando aquela situação parecer tão desesperadora, o que eu faço, Senhor? Eu lhe obedeço ou eu fico aqui com o meu prazer? Obedeça ao Senhor. Lembre-se de Cristo. Lembre-se que a obediência, ela vale a pena. A obediência ao Pai, ela vale a pena. E nós, assim como Jesus, somos chamados a obedecer ao Senhor. Somos chamados a obedecer ao Pai. A nos submeter à submissão. A obediência em prática é como uma história muito conhecida. Eu acho que muito usada em algumas aulas. Mas a história de um menino que recebeu de seu pai a responsabilidade de vigiar um portão e não deixar ninguém entrar. O pai do menino chegou e disse, você não vai deixar ninguém entrar aqui na minha propriedade, fique nesse portão. Ninguém entra. E aí chega Napoleão e diz, menino, por favor, eu vou entrar aí, sai daí. Ele disse, não, mas meu pai disse que não é para ninguém entrar. E Napoleão, irritado, diz, olha, mas eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador. Me obedeça. Eu sou imperador, me respeite. Aí o menino, de forma bem educada, fala para ele, mas senhor, o senhor quer que eu desobedeça meu pai? O meu pai disse que o portão ficaria fechado. E se meu pai deu essa ordem, ele vai ficar. Então Napoleão fala aquela bendita frase, né? Dei-me 1000 homens como esse, e eu conquistarei o mundo. Mas qual é a lição aqui? É firmeza na obediência. É firmeza em obedecer àquele que nos chamou. Aqueles que estão alicerçados na rocha do Senhor, obedecem ao Senhor. Não largam o Senhor. Não largam o plano do Senhor. Se preocupam em obedecer primeiro ao Senhor do que aos homens. Assim como o menino aqui que estava preocupado em agradar ao seu pai. E não se preocupou nem em quem era. E mesmo quando Napoleão disse, ele continuou a se importar com o seu pai. Nós devemos ser da mesma forma. Nós não somos chamados a agradar a outro homem ou a outra situação. Primeiro ao Pai. Primeiro ao Senhor. Mais importa obedecer a ordem do Senhor. A ordem que Ele nos coloca do que agradar aos outros. E pior é quando nós desobedecemos ao Senhor para agradar a nós mesmos. Que os nossos corações se inclinem para a obediência ao Senhor. Que os nossos corações olhem para o Senhor e se preocupem em viver uma vida de humildade, em viver uma vida de obediência. Que haja em nós um espírito obediente. Que haja em nós um espírito que se importa em ser parecido com Jesus. A imitação de Cristo, ela não se dá só no mundo das ideias, meus irmãos. Não é só na mente. Eu acho que eu estou fazendo. Não. Observe sua vida. Observamos nossas vidas. E devemos pensar,
Será que estou parecido com Cristo? Será que estou me sacrificando pela comunidade, pela minha igreja? Será que eu me importo primeiro no bem da minha igreja? Ou eu me importo no meu bem, com o meu bem-estar, com o meu conforto? Será que eu me importo principalmente enquanto as minhas contas financeiras vão fechar, se eu vou conseguir ter aquele luxo do mês? Ou será que eu estou preocupado em como os meus investimentos vão fazer fruto aqui no reino? Vão ser fruto aqui no reino? Será que os nossos sacrifícios, eles são para o reino de Deus? Ou eles são para nós mesmos? Para quem são? Para quem são esses sacrifícios? Todos nós fazemos. Agora, a nossa lealdade religiosa nos diz para quem? Assim como a nossa obediência. A quem nós somos leais? A quem nós servimos? A quem nós obedecemos? Quem é o nosso general? Quem é o nosso capitão? Quem é aquele que nós esperamos as ordens para vivermos? E de quem é que nós temos buscado essas ordens? Muitas delas estão aqui. Será que o nosso coração tem se inclinado para buscar ao Senhor? Para viver uma vida de obediência, para viver uma vida de temor, uma vida que leva cativo ao Senhor todos os nossos pensamentos, uma vida que leva cativo ao Senhor todas as nossas atitudes? Ou será que nós temos andado como tolos, achando que fazemos aquilo porque é para o nosso bem? E no fim das contas, teremos uma vida de destruição? Ou será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Que o Senhor nos dê a capacidade de imitá-lo. Porque imitar não é fácil. Imitar ao Senhor não é fácil porque nós convivemos com os nossos pecados. Pecados dos nossos irmãos. Mas olhando para Cristo, olhando para a sua forma de viver, humilde, numa condição de humildade, nós iremos conseguir conviver com os nossos pecados, tratá-los e os dos nossos irmãos. Mas o nosso coração precisa estar comprometido com isso. O nosso coração precisa estar disposto a isso, a ter os pecados tratados dentro da comunidade, a servir a comunidade e se abster do nosso conforto para poder servir os nossos irmãos. Existe um fruto, irmãos, para aqueles que sacrificam para o reino de Deus. Aqui no texto de Paulo, Paulo fala da glorificação de Jesus no final de tudo. Mas você já parou para pensar que Jesus não vai ser glorificado sozinho? Que nós estaremos lá com Ele, experimentando de todo o conforto que um dia Ele se absteve. Tudo isso por sua humilhação, tudo isso por sua obediência, nós iremos experimentar por conta dEle. Então isso nos chama a ser mais parecidos com Ele. Isso nos chama a viver a nossa vida sendo moldada por quem Cristo é, pelo que Cristo fez. Aquilo que Cristo oferece para nós é o que Ele é. E se então abraçamos isso, viveremos uma vida que vale a pena. Agradeço aos irmãos a oportunidade de servi-los e peço perdão. Mas espero que os nossos corações se inclinem a viver uma vida humilde, a viver uma vida de obediência, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Vamos orar.